E a dela a câmera fica fechada, né? Tchim, tchim. Por isso que eu falo que é a internet. Tchim, tchim, um brinde, obrigada, Senhor, porque nós acordamos, porque nós estamos aqui. Louvado seja Deus que te dá forças. Amém? Eu declaro que você vai dormir cedo todos os dias para acordar e estar aqui. E o dia que tiver a exceção de dormir tarde, você vai conseguir acordar e estar aqui. Em nome de Jesus. A gente vai ler 1 Samuel, de 21 a 24, tá? Davi seguiu seu caminho e Jonatas voltou para a cidade. Davi procurou o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque saiu para cumprimentar Davi e ficou alarmado. O que você está fazendo aqui sozinho sem ninguém com você? Davi respondeu ao sacerdote: O rei me enviou numa missão e me instruiu. Este é um assunto confidencial. Não diga nada para ninguém. Combinei de me encontrar com meus homens num determinado lugar. Agora, o que você pode me oferecer para comer? Tem aí uns 5 pães? Veja o que você pode conseguir. E o sacerdote respondeu: Não tenho pão comum, apenas o pão consagrado. Se seus homens não tiveram relação com mulher recentemente, os pães são seus. Davi respondeu: Nenhum de nós tocou em mulher. Sempre fazemos isso quando estamos em missão. Os meus soldados se abstêm de sexo. Fazem isso numa missão comum, quanto mais numa missão sagrada. O sacerdote entregou a ele os pães consagrados, os únicos que ele tinha, os pães da presença, que foram retirados da presença do Eterno e substituídos por pães quentes no mesmo dia. Naquele dia, um dos oficiais de Saul estava ali, cumprindo um voto diante do Eterno. Seu nome era Doeg, e ele era edomita, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou uma espada por aqui? Não tive tempo de apanhar as minhas armas. O rei exigiu urgência, e eu saí com pressa. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está aqui. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pode levá-la. É a única arma que eu tenho aqui. Davi exclamou: Ah, não poderia ser melhor. Passe-a para cá. Depois disso, Davi sumiu, fugindo de Saul. Ele procurou Aquis, rei de Gate. Quando as autoridades de Aquis o viram, disseram: Seria este Davi o famoso Davi? É a respeito dele que o povo canta as suas danças? Saul mata milhares e Davi dezenas de milhares? Quando Davi percebeu que o tinham reconhecido, entrou em pânico e temeu pelo pior da parte de Aquis, rei de Gate. Vendo que todos olhavam para ele, Davi fingiu estar louco, batendo com a cabeça na porta da cidade e espumando pela boca, enquanto a saliva escorria pela barba. Aquis olhou para ele e disse àqueles líderes: Não estão vendo que ele está louco? Por que o deixaram entrar? Já tenho loucos suficientes aqui. E vocês me trazem mais um? Tirem-no daqui. Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, mas todos os que estavam em situação difícil, os endividados e os amargurados. Davi se tornou o líder deles. Eram cerca de 400 homens. Davi foi para Mispá e pediu ao rei de Moabe: Conceda proteção ao meu pai e à minha mãe até que eu saiba o que Deus tem reservado para mim. Ele deixou seus pais aos cuidados do rei de Moabe. Eles ficaram ali durante o tempo em que Davi viveu como fugitivo. O profeta Gade disse a Davi: Não volte para a caverna, vá para Judá. Davi seguiu a orientação do profeta e foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo onde estavam Davi e seus homens. O rei estava debaixo dos carvalhos na colina de Gibeá. Segurava sua lança e estava rodeado por seus oficiais. Ele disse: Ouçam, benjamitas, nem pensem que vocês têm algum futuro com o filho de Jessé. Acham que ele vai dar a vocês terra boa e cargos importantes? Pensem bem. Aqui estão vocês conspirando contra mim, cochichando pelas minhas costas. Nenhum de vocês teve coragem de me contar que meu filho estava fazendo acordos com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se importou em me contar que meu filho ficou do lado desse marginal. Então Doeg, o edomita, que estava entre os oficiais de Saul, falou: Eu vi o filho de Jessé conversando com Aimeleque, filho de Aitube, em Nobe, e vi Aimeleque interceder por ele diante do Eterno. O sacerdote também deu comida e entregou a espada do filisteu Golias a Davi. Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque e toda a família de sacerdotes de Nobe. Todos compareceram perante o rei. Saul disse:
Ouça-me, filho de Aitube. Ele respondeu, certamente, meu senhor. Por que você se mancomunou com o filho de Jessé contra mim, dando comida e armas para ele e intercedendo a favor dele diante do Eterno? Por que ajudou um fora da lei a lutar contra mim? Aimeleque respondeu ao rei, não existe outro oficial em toda a sua administração tão leal a você quanto Davi, seu genro e capitão da sua guarda pessoal. Nem há outro que seja tão respeitado. Acha que essa foi a primeira vez que eu intercedi por ele a Deus? Certamente que não. Você não pode acusar nem a mim, nem a minha família de cometer algum erro, pois eu não faço ideia do que você está querendo dizer com fora da lei. E o rei disse, você vai morrer, Aimeleque, você e toda a sua família. E o rei ordenou a seus homens, cerquem os sacerdotes e matem todos eles, porque eles estão mancomunados com Davi. Sabiam que ele estava fugindo de mim e não me contaram. Mas os soldados do rei se recusaram a matá-los. Nenhum deles ousou levantar a mão contra os sacerdotes do Eterno. Então o rei disse a Doeg, mate os sacerdotes. Doeg, o edomita, cumpriu a ordem e assassinou os sacerdotes. 85 homens que usavam as vestimentas sagradas. Ele saiu dali e foi para Nob, a cidade dos sacerdotes. Ali ele matou homens, mulheres, crianças e bebês, além dos jumentos, dos bois e das ovelhas. Apenas Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, conseguiu escapar. Ele fugiu e se juntou a Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha mandado matar os sacerdotes do Eterno. Davi disse a Abiatar, eu sabia, quando eu vi Doeg, o edomita, sabia que contaria a Saul. Eu sou culpado pela morte de toda a família do seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O mesmo que quer matar você também quer me matar. Fique comigo e eu protegerei você. Alguém avisou Davi de que os filisteus estavam atacando Keila e saqueando o estoque de grãos. Davi consultou o Eterno. Devo ensinar uma lição a esses filisteus? E o Eterno respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Mas os homens de Davi disseram, aqui em Judá já não estamos seguros. Quanto menos se formos a Keila enfrentar a máquina, quanto menos ainda se formos a Keila enfrentar a máquina de guerra dos filisteus. Davi voltou a consultar o Eterno, e o Eterno respondeu, desça logo até Keila, pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Davi e seus homens foram para Keila e lutaram contra os filisteus. Ele espalhou os rebanhos deles, impôs a eles uma humilhante derrota e libertou a população de Keila. Depois de ter se juntado a Davi, Abiatar desceu para Keila, levando consigo o colete sacerdotal. Saul descobriu que Davi estava em Keila e pensou, ótimo, Deus o entregou de bandeja nas minhas mãos. Ele está numa cidade que é murada com os portões trancados. Está ali encurralado. Saul convocou as tropas e partiu para Keila, com a intenção de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube dos planos de Saul e disse ao sacerdote Abiatar, traga o colete. Davi orou ao Eterno. Deus de Israel, acabei de saber que Saul pretende destruir a cidade de Keila por minha causa. Os líderes da cidade vão me entregar a Saul? Saul vem mesmo fazer aquilo que me disseram? Ó Eterno, Deus de Israel, responde-me. E o Eterno respondeu, ele está vindo. E os chefes de Keila me entregarão junto com meus homens nas mãos de Saul? E o Eterno respondeu, entregarão sim. Então Davi e seus homens fugiram dele. Eram 600 homens. Eles deixaram Keila e ficaram perambulando de um lugar para o outro. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele suspendeu o ataque. Davi continuou vivendo em esconderijos nas regiões remotas das colinas de Zif. Saul continuou à procura de Davi sem descanso, mas Deus não o entregou nas mãos do rei. Davi permaneceu no distante deserto de Zif, refugiado em Oreza, já que Saul estava determinado a encontrá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi ao encontro de Davi em Oreza e fortaleceu a sua confiança em Deus. Ele disse, não se desespere, meu pai Saul não tocará em você. Você será rei de Israel, e eu estarei sempre ao seu lado para ajudar. Meu pai sabe disso. Então os dois fizeram um pacto perante o Eterno.
Davi ficou em Orés e Jonatas voltou para casa. Alguns zifeus procuraram Saul em Gibeá e disseram: Sabia que Davi está se escondendo perto de nós, nas fortalezas e cavernas de Oreza? Neste momento, ele está nas colinas de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Quando você estiver pronto, será uma honra entregá-lo nas mãos do rei. Saul respondeu: O Eterno abençoe vocês por pensarem em mim. Agora voltem e verifiquem tudo. Descubram por onde ele anda e quem o acompanha. Vocês sabem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele. Depois encontrem-se comigo em Nacon e eu acompanharei vocês. Em qualquer lugar de Judá que ele estiver, eu o encontrarei. E os ifeus partiram em missão de reconhecimento para Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, ao sul do deserto de Gessimon. Saul e seus homens chegaram e logo foram atrás deles. Quando Davi soube disso, fugiu para o sul, na direção das rochas, e montou acampamento no deserto de Maom. Saul foi informado da localização deles e partiu na direção do deserto de Maom. Pouco depois, Saul estava de um lado da montanha e Davi com seus homens do outro. O bando de Davi corria, tendo Saul e suas tropas no encalço deles. No meio da perseguição, um mensageiro apresentou-se a Saul e disse: Volte depressa, os filisteus estão atacando Israel. Saul foi obrigado a interromper a perseguição e retornar para resolver a situação com os filisteus. Por isso, aquele lugar foi chamado de Fuga Apertada. Davi saiu dali e instalou-se com segurança no deserto de En-Gedi. Depois da luta contra os filisteus, alguém informou a Saul: Davi está no deserto de En-Gedi. Saul convocou 3.000 dos melhores soldados de Israel e partiu no encalço de Davi e seus homens. Foram para a região dos rochedos dos bodes selvagens. Ele chegou até o local em que havia alguns currais de ovelhas ao lado da estrada. Perto dali havia uma gruta, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam amontoados no fundo da gruta. Os homens de Davi lhe disseram: Você acredita nisso? O Eterno deve estar dizendo: Entregarei o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que bem entender. Davi, sorrateiramente, cortou um pedaço da vestimenta real de Saul. No mesmo instante, sentiu-se culpado e disse aos homens: Que o Eterno me livre de fazer algum mal contra o meu Senhor, o ungido do Eterno. Não vou sequer levantar um dedo contra ele. Ele é ungido do Eterno. Assim, Davi impediu que seus homens acabassem com a vida de Saul. O rei levantou-se e saiu da caverna para seguir o caminho. Então Davi se pôs à entrada da gruta e gritou para Saul: Meu senhor, rei meu. Saul olhou para trás, Davi se ajoelhou, fez uma reverência e exclamou: Por que dá ouvidos aos que dizem Davi quer tirar sua vida? O Senhor acabou de ter a prova de que isso não é verdade. Aqui dentro da gruta, o Eterno pôs o Senhor. O Senhor acabou de ter a prova que isso não é verdade. Aqui dentro da gruta, o Eterno pôs o Senhor nas minhas mãos. Meus homens queriam matá-lo, mas eu não permiti. Eu disse que eu não levantaria um dedo sequer contra o meu Senhor, pois é o ungido do Eterno. Veja isto aqui, meu pai. Veja este pedaço de pano que eu cortei da sua roupa. Eu poderia ter cortado o Senhor ao meio, mas eu não o fiz. E esta é a prova. Eu não estou contra o Senhor. Não sou rebelde. Não pequei contra o rei. Mas o Senhor está tentando me matar. Vamos decidir quem está certo. O Eterno poderá me vingar, mas isso está nas mãos dele, não nas minhas mãos. Um antigo provérbio diz: a perversidade vem dos perversos. Por isso eu tenho certeza de que as minhas mãos não tocarão no Senhor. O que o rei de Israel acha que está fazendo? A quem está perseguindo? Um cão morto? Uma pulga? O Eterno é o nosso juiz, ele decidirá quem está certo. Que bom fosse se ele olhasse nesse instante e resolvesse a situação agora mesmo e me livrasse do Senhor. Quando ele acabou de falar, Saul perguntou: É a voz do meu filho Davi? E começou a chorar, reconhecendo: Você está certo, não eu. Você me tratou bem. Eu é que estou desejando o pior para você. Mais uma vez você foi generoso para comigo. O Eterno me entregou em suas mãos e você não me matou. Por quê? Quando alguém se encontra com seu inimigo, acaso ele o despede como uma bênção? Que o Eterno recompense pelo bem que você fez hoje. Agora eu tenho certeza de que você será o rei e que o reino de Israel estará em boas mãos.
Prometa-me perante o Eterno que não destruirá a minha família, nem eliminará o meu nome da história da minha família. Davi jurou a Saul. Em seguida, Saul voltou para casa e Davi e seus homens retornaram para seu refúgio no deserto. Eixe, olha aí, hein? Pague mal com bem, hein? Amém. Quem aprendeu aqui? Meu Deus do céu, essa lição matinal foi braba, hein? Meu Deus do céu.